Vamos iniciar a disciplina Processamento Digital de Imagem, com a unidade 1, intitulada Introdução ao Processamento Digital de Imagem. A unidade 1 é constituída pelos seguintes conteúdos: Introdução ao Processamento Digital de Imagens, etapas de pré-processamento e processamento digital de imagens, noções de cores, realce de cores, correção geométrica, correção radiométrica, correção atmosférica, índices e matemáticas de banda. Como introdução ao processamento digital de imagem, se tem a necessidade da conceituação de imagem digital. A imagem digital é matematicamente uma função f de x e y, onde x e y indica a localização da intensidade luminosa do objeto. Essa intensidade luminosa varia de acordo com a frequência de energia refletida pelo objeto, é transformada em valores de brilho e representada matematicamente por números digitais. Esse valor de brilho conceitualmente recebe o nome de nível de cinza. A figura apresenta o plano piloto de Brasília, onde foi dado uma aproximação em uma área e se tem uma diferenciação de intensidade de cores, variando de áreas cinzas fracas, passando por áreas com cinzas intermediárias, chegando ao preto. As áreas que apresentam intensidades próximas ao preto apresentam os menores níveis de cinza, portanto, o menor nível de intensidade de brilho, a exemplo 6, 13 e 20. As áreas com maiores intensidades de brilho apresentam os maiores níveis de cinza, portanto, os maiores números digitais, 208, 195, 181. Essa diferenciação de nível de cinza está associada à capacidade do sensor diferenciar a quantidade de energia refletida e emitida pelos objetos. A essa característica se chama de resolução radiométrica. Um sensor que tem capacidade de diferenciar até 11 bits de energia refletida apresenta 2048 níveis de cinza, enquanto um sensor que tem a capacidade de diferenciar até 1 bit apresenta 2 níveis de cinza, o preto e o branco. É importante destacar que quanto maior o número de bits da imagem, maior será a capacidade de diferenciação de objetos dentro dessa imagem. Aqui pode-se observar, enquanto a imagem de 1 bit, na qual tem 2 níveis de cinza, apresenta praticamente apenas 2 características, a imagem com 256 níveis de cinza apresenta maior diferenciação dos objetos. E a imagem com 2048 níveis de cinza apresenta ainda mais objetos que podem ser identificados dentro da figura. A resolução radiométrica é formada a partir de uma função exponencial, sendo que f de x é igual a 2 elevado a x, onde x indica o número de bits da imagem. Desse modo, o processamento digital de imagens refere-se ao processamento de imagens por meio de um computador digital, uso de softwares e algoritmos que têm como função a melhoria da qualidade visual da imagem para facilitar a identificação e a extração de informações. A interação humana é importante, porque a partir do conhecimento prévio do técnico é que se vai definir quais são os algoritmos e quais são os processamentos que será necessário realizar nessa imagem. A figura apresenta uma imagem Landsat 5, na qual se tem essa imagem captada pelo sensor, que a partir da energia refletida pelos objetos, é transformada em valores digitais, passou por uma composição de banda, isso tudo associado à utilização de um computador
e de um software que tem como função a melhoria da qualidade visual dessa imagem. É importante destacar que qualquer figura ou desenho ele pode ser transformado em uma imagem digital, a partir do processo de digitalização de imagem. O processo de digitalização ele pode ser dividido em duas etapas, a amostragem e a quantização. A amostragem é o processo de digitalização da localização dos objetos que estão caracterizados dentro dessa imagem. Aqui temos uma imagem escura de um lago, aonde se traça uma matriz XY da localização e se faz uma malha de pixel. A localização do lago vai definir a origem e a localização dos níveis de cinza que esse lago vai apresentar. Na quantização ocorre o preenchimento dos pixels associado ao ponto de localização, sendo que as áreas mais escuras apresentam os menores níveis de cinza e as áreas mais claras os maiores níveis de cinza, como citado. A cor é outra importante característica das imagens. As imagens elas são formadas a partir da interação entre a luz refletida pelos objetos, o sensor ou a visão humana. Uma cor é definida como uma interação de três grandezas: a luminescência, a matriz e a saturação. A luminescência indica o brilho da imagem. Já a matriz está associada ao comprimento de onda que aquele objeto refletiu. E a saturação indica a pureza desse comprimento de onda, ou seja, a pureza dessa cor. O espectro eletromagnético ele é dividido em diferentes comprimentos de onda, que variam desde ondas curtas, como os raios gama, o raio X e ultravioleta, até as ondas longas, como o radar, as ondas de rádio. Nesse processo, se apresenta o comprimento de onda na faixa do visível. A faixa do visível apresenta ondas que variam de seu comprimento desde 400 nanômetros até 750 nanômetros. Nessa área ocorre uma interação que é denominada visualmente como cor. Ou seja, a cor nada mais é que o comprimento de onda refletido pelos objetos nesse limite de onda citado. O olho humano ele tem capacidade de diferenciar até 1000 tons de cores, porém ele só consegue distinguir até 30 cores. Desse modo, quando se tem uma cor vermelha em algum objeto, está se observando é a reflectância do comprimento de onda no vermelho, enquanto se tem a visualização da cor verde, se tem a absorção das outras cores ou dos outros comprimentos de onda e a reflectância do comprimento de onda na cor verde. No processo de formação das cores, se tem como destaque dois modelos, o modelo RGB e o modelo CMKY. O modelo RGB ele está associado às cores vermelha, verde e azul. São consideradas cores aditivas porque a sua interação ou a sua soma forma outras cores, que são as cores secundárias ou subtrativas. A soma do vermelho com o verde tem como resultado a cor amarela. A soma do verde com o azul tem como resultado a cor ciano. A soma do azul com o vermelho tem como resultado a cor magenta. A soma de todas as cores forma a cor branca. Quando vai se formar outras cores num computador digital, se tem a composição das cores aditivas. Lá se tem o modelo RGB. Você coloca que quer formar a cor amarela. Então, você coloca 255 no vermelho, 255 no verde e 0 no azul. Terá como resultado a cor amarela.
Já o sistema CMKY está associado à diferenciação de cores. Quando você tem uma subtração de cores, você está voltando ou está subtraindo, retirando alguma cor. Quando você tira a cor azul ou a cor ciano do amarelo, você está formando a cor verde. Quando você subtrai a cor magenta do amarelo, você está formando a cor vermelha. No modelo CMKY, se tem a necessidade da utilização da cor preta para dar melhor visual às cores formadas. Um detalhe importante é, enquanto o modelo RGB ele forma a cor branca, o modelo CMKY ele forma a cor preta, ou seja, a retirada de todas as cores tem como final a cor preta. Quanto às etapas de pré-processamento de imagens digitais, se tem a utilização de modelos matemáticos para a correção de erros oriundos de processos de aquisição ou de processamento das imagens digitais. Desse modo, se tem essencialmente funções operacionais para se remover ruídos, se remover interferência atmosférica ou corrigir distorções geométricas. A correção geométrica está associada ao processo de correção das distorções ocasionadas por características intrínsecas à Terra, ou seja, a curvatura da Terra, a característica da topografia, elas alteram a localização do ponto. A correção geométrica ela tem como função a utilização de modelos matemáticos para formar e localizar esse ponto de maneira precisa. Desse modo, são utilizados alguns algoritmos, como o vizinho mais próximo e a interpolação bilinear. São apenas alguns exemplos. Existem uma gama de algoritmos que fazem uma correção geométrica. No modelo vizinho mais próximo, o pixel, que está localizado de maneira errônea, passa a assumir o valor do seu vizinho mais próximo. Desse modo, não se tem uma perda total do nível de cinza daquele local, ou seja, não se tem uma modificação do número digital daquele pixel. Já na interpolação bilinear, o nível de cinza ou o número digital daquele ponto vai estar associado à média de valores ponderados de pixels próximos, dos 4 pixels próximos. Aí se tem uma transformação bilinear e a formação de uma nova imagem. A correção geométrica está associada a utilizações de função polinomial do primeiro ou do segundo grau. Na correção atmosférica, está associada à correção de erros ocasionados pela interferência dos gases que formam a atmosfera. No processo de aquisição das imagens, ao coletar a energia refletida, se tem interação com esses gases e acaba distorcendo essa informação. Então, a correção atmosférica ela é utilizada para remover essas impurezas ou corrigir essas informações ocasionadas pela atmosfera. Foi destacado três algoritmos que são utilizados para a correção atmosférica. A regressão de bandas, ela utiliza um processo de correlação entre duas bandas. Se elas são altamente correlacionadas, o seu eixo de interseção deve ser na origem. Porém, se em algum ponto essa reta ela seccionar o eixo Y, se tem aí uma interferência da atmosfera. Então, o que se faz? Se soma esse valor à imagem e esse valor é subtraído da imagem que quer ser feita a correção. Já o mínimo histograma, ele tem como característica as áreas que apresentam valores nulos, como sombra de nuvens, sombras de relevo, ou corpos hídricos que apresentam
característica de água límpida, o valor zero. Quando se tem essa característica, se tem aí um espalhamento associado à ação da atmosfera. Então, se assume esse valor e o valor mínimo encontrado na banda deve ser subtraído da banda para se ter uma correção dos efeitos atmosféricos. Agora, a principal função utilizada para a remoção das características e imperfeições associadas aos erros atmosféricos é a subtração de pixels escuros, que tem como função remover os pixels espúrios oriundos de inconformidade atmosférica. É um processo semelhante à aplicação de filtros de contraste, onde você identifica os valores máximos e mínimos no histograma, indica esses valores máximos e mínimos no algoritmo e ele transforma esses valores em novos valores. Se tem uma alteração dos valores de pixels nas áreas que não estão condizentes aos níveis máximos e mínimos do pixel. A correção radiométrica está associada a erros de calibração do sensor ou erros atmosféricos que causam distorções na informação no momento de sua aquisição. Se existem duas correções, as de linhas horizontais, que são causadas por distorções de calibração do sensor, e as de linhas verticais, que são ocasionadas por erro de gravação após o processamento da imagem. Ou seja, o momento que vai se receber essa imagem, ela é processada, se detecta esse erro, e aí se tem a necessidade da correção radiométrica. É importante falar que a correção radiométrica ela apresenta certa dificuldade de manuseio. Então, ela é muito associada a princípios físicos da imagem, sendo realizadas por técnicos responsáveis que têm conhecimento prévio de características de altura do sensor, zênite solar, todas essas informações para se transformar esses valores no processamento. O realce de cores é outra etapa de processamento de imagem. Na composição de imagem, se aplica filtro de cores em diferentes comprimentos de onda, sendo aí utilizado cores aditivas, no caso, o sistema vermelho, verde e azul, onde cada banda se tem uma sobreposição e a formação de sua imagem. O realce de cores é uma técnica na qual se tem uma melhoria da qualidade visual da imagem. No realce de cores, no processo de aquisição pelo sistema, se tem uma determinada resolução radiométrica. Pode variar em 2 bits, 8 bits, 16 bits. Porém, não se tem um espalhamento visual de maneira igual dentro do sensor. Esse fator ocasiona um efeito de borramento na imagem, sendo necessária a aplicação de filtro de contraste. O filtro de contraste nada mais é do que uma escolha de um algoritmo que processa uma função que transforma essa imagem para que esse espalhamento seja transformado de maneira igual. Aqui nós temos como exemplo uma imagem que pega a região dos Lençóis Maranhenses e Delta do Parnaíba, na banda do azul, do verde e do vermelho. Foi aplicado um filtro de cores. Para a banda azul, se aplicou o filtro de cor azul. Para a banda verde, o filtro de cor verde. Para a banda vermelha, o filtro de cor vermelha. Se formou uma imagem colorida na cor verdadeira. E pode-se notar um efeito visual pouco desigual, umas áreas mais claras, outras áreas mais escuras. Se tem um efeito de borramento aí, na qual não é perceptível captar a informação do objeto. Na segunda imagem, pode-se observar a aplicação do realce de contraste. Foi aplicado o contraste linear, onde se tem um espalhamento de maneira igual do pixel, porém, esse pixel ele acaba sendo formado a partir de uma média dos valores de vizinho próximo. Na banda 2, foi feito o contraste linear, aplicado um filtro de cor azul
Na banda 3 foi feito o mesmo processo, na banda 4 também. Foi elaborada uma composição colorida e aqui se tem a comparação da imagem bruta e da imagem contrastada, onde se pode identificar nuvens nessa região. O Parque Nacional dos Pequenos Lençóis ficou mais visível, onde pode se identificar áreas de mangue na foz. E a região das Chapadas, que não dá para se identificar nessa região. É importante destacar que se existe na literatura inúmeros filtros de contraste. O mais utilizado são os contrastes linear, máximo mínimo, o raiz quadrada e o contraste quadrado. O contraste linear se tem uma distribuição de maneira igual de pixel, utilizando uma reta e uma função de primeiro grau. Y é igual a x mais b. Porém, se tem uma transformação diferente dos pixels, os valores de pixels, eles apresentam certa transformação. O contraste máximo-mínimo utiliza a mesma ideia do contraste linear. Se utiliza uma equação de primeiro grau, porém, ao se definir os valores máximo e mínimo, não se tem a modificação dos valores de níveis digitais da imagem. O contraste raiz quadrada é utilizado para a melhoria de áreas escuras nos pixels, ou seja, ele intensifica aquelas áreas escuras. Já o contraste quadrado é utilizado para intensificar áreas claras nos pixels. Ao se trabalhar operações aritméticas, se utiliza geralmente a ideia de soma, subtração, multiplicação e divisão de bandas. A soma de imagens é utilizada para realçar imagens similares, que apresentam similaridade em regiões diferentes, ou bandas com datas diferentes. Ele resulta no realce de alvos que apresentam características espectrais diferentes da presente nas imagens originais, ou seja, a imagem ela tem uma característica, a outra imagem tem outra característica e será realçada nessa nova imagem que for formada aqueles objetos que apresentam características espectrais diferentes nessa nova imagem das duas imagens que foram somadas. Ela é feita a partir da aplicação de uma média de bandas. Soma-se a imagem 1 com a imagem 2 com a imagem x, divide-se por x, onde x é o número total de imagens a ser somada. Já a subtração de banda é uma operação que tem como finalidade a identificação de áreas que apresentaram mudanças. É muito utilizada quando se faz monitoramento de desmatamento ou monitoramento de áreas de cultivo, aonde busca detectar essas mudanças temporais. A multiplicação de banda ela é pouco utilizada, porque ela acaba ocasionando uma transformação no número de pixels de maneira significativa. Porém, ela é utilizada para se identificar feições geomorfológicas em imagens. Ela utiliza como base a fórmula da multiplicação das duas imagens dividido pelo número de imagem menos 1. A divisão de banda é a técnica mais utilizada no processamento digital de imagem, porque a partir da divisão de banda se tem a compilação dos chamados índices espectrais. Na literatura se apresenta diretamente como índice de vegetação, porém se existe índice para solo exposto, índice para água. Os índices mais utilizados são o NDVI, o SAV, o NDBI e o NDWI. Os índices de bandas espectrais eles são muito utilizados para se identificar certas características intrínsecas das imagens, como vigor vegetal, presença ou ausência de corpos hídricos, presença ou ausência de áreas úmidas, presença ou ausência de áreas construídas. Os principais índices espectrais são o NDVI, o SAV, o IAF, o Simple Ratio, ou razão simples. Porém, também se tem o NDWI
e o NDBI, que tem como função a priorização de áreas úmidas ou áreas construídas. O NDVI, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, é utilizado principalmente para se identificar a vigor vegetal em diferentes escalas. Ele é obtido a partir da razão das bandas do infravermelho próximo com o vermelho, utilizando a seguinte fórmula: a subtração do infravermelho próximo com o vermelho dividido pela soma do infravermelho próximo com o vermelho, onde forma uma nova imagem que varia entre -1 até 1. As áreas próximas a 1 apresentam uma vegetação com maior vigor vegetal, ou seja, aquelas áreas que apresentam uma mata mais densa, uma vegetação em processo de sucessão ecológica, porém já bem estruturada, ou uma vegetação que se apresenta em processo de expansão. As áreas próximas a -1 apresentam baixo nível de vegetação, uma vegetação já mais espaçada, mais escassa, dando prioridade às áreas que apresentam solo exposto, e as áreas que apresentam -1 identificam ausência de vegetação, como a água, pode-se ver, ou a área de solo exposto. O NDVI, nas imagens Landsat 5, é obtido a partir da utilização da banda 4, que representa o infravermelho próximo, e da banda 3, que representa o vermelho. Já na Landsat 8, se utiliza as bandas 5 para o vermelho próximo e a banda 4 para o vermelho. O NDWI, o Índice Normalizado de Diferença Construída, é uma razão de banda que prioriza a identificação de áreas com baixo nível de vegetação ou ausência de vegetação, por isso que é utilizado principalmente para se identificar áreas de expansão urbana ou áreas de expansão em áreas de APP, identificando essa variação de solo exposto em área de APP, porque ele intensifica a presença de solo exposto ou de área construída. Varia também de -1 até 1 e é calculado a partir da razão entre a diferença do infravermelho médio com o infravermelho próximo, do infravermelho médio somado ao infravermelho próximo. Já o índice normalizado de água é uma razão de banda entre o infravermelho próximo e o verde. É utilizado para se identificar ou se intensificar áreas com características de corpos hídricos ou periodicamente alagadiços. Ele também varia de -1 até 1, sendo que quanto mais próximo a 1, maior será a presença de água, quanto mais próximo a -1, será menor a presença de corpos hídricos. Não deixe de analisar o material complementar no AVA, entre no fórum de discussão, deixe sua opinião sobre o tema proposto, dúvidas e sugestões. O texto referente à atividade avaliativa está disponível no AVA. Espero todos vocês que tenham gostado da aula, que tenham uma boa aula e um excelente início de processamento digital de imagem.